Ainda estamos tratando da matéria de hermenêutica, interpretando as Escrituras Sagradas, edições Ibad. Prazer tê-los aí. Estamos na página 59, onde vamos falar um pouco sobre questões hermenêuticas da lei do Antigo Testamento, Antiga Aliança, portanto. O cristão e a interpretação da lei do Antigo Testamento. Bom, um dos primeiros desafios do cristianismo primitivo foi se desvencilhar das práticas judaizantes que pareciam conduzir aquele segmento a uma espécie de judaísmo modificado. Eu não tenho como cristianizar o judaísmo e nem judaizar o cristianismo. Essa é a questão aqui neste momento que é posto. A antiga aliança, que tem a ver com o judaísmo, tem a ver Deus e os filhos de Israel, ela não pode ser introjetada como regra interpretativa nesse sentido no cristianismo neotestamentário. Então nós vamos observar que a lei é um pacto, é um contrato, é uma aliança entre Deus e os filhos de Israel, e a nova aliança é entre toda a humanidade que aceitar a Jesus. Portanto, um exemplo, caso um judeu, por exemplo, aceite a Jesus como Salvador, claro que ele se desvencilha, ele sai das práticas judaizantes e vai para uma nova ambientalização no sentido da sua salvação e no sentido também da sua fé, canalizando ela na pessoa de Jesus. Eu não sei se vocês estão ouvindo alguns sinos dobrarem, é que eu estou aqui numa cidade e que os sinos estão tocando lá fora, mas já estão desaparecendo. Então, passaram-se alguns anos até os apóstolos assimilarem que a nova aliança propunha um novo relacionamento do homem com Deus. E, de fato, a nova aliança, ela tem a ver, em verdade, de um novo relacionamento com Deus. Então, havia os mandamentos da antiga aliança. Jesus, ele começa o seu ministério, basicamente, dizendo o seguinte: olha, um novo mandamento eu vou dar para vocês, que vocês se amem um ao outro. Então, quando Jesus diz, vou dar um novo mandamento, é Jesus dizendo, vou dar um novo pacto, vou dar um novo concerto, vou dar um novo contrato, eu vou dar uma nova aliança com vocês. Então, portanto, o que vivemos agora é sim uma nova aliança. No entanto, algumas passagens específicas da lei veterotestamentária, elas foram inseridas no Novo Testamento. Além do mais, o cristianismo validou toda a escritura do Velho Testamento como divinamente inspirada por Deus. Paulo, quando diz toda a escritura é inspirada por Deus, é evidente que Paulo, ele estava só falando do Antigo Testamento, porque no momento que Paulo escreve isso, só existia o Antigo Testamento. Nós não. Hoje nós temos os dois tomos na nossa mão, Antigo e Novo. Quando a gente fala toda a escritura, nós falando agora, toda a escritura é inspirada por Deus, é evidente que toda a escritura que nós temos prontas em nossas mãos, que é novo e antigo, é inspirada por Deus. Paulo, quando diz isso, ele só está falando do Novo Testamento, do Antigo Testamento, melhor dizendo. Ele não está profetizando a escritura do Novo que está pronta, ela também é inspirada por Deus. E claro, a escritura do Novo Testamento também é inspirada por Deus, mas naquele momento só havia o Antigo Testamento. Agora a gente pode até pensar, peraí, é inspirada por Deus, então não serve para hoje? Observe, a escritura inspirada por Deus, Antigo Testamento, ela serviu para um período, para uma finalidade, para uma comunidade específica. Autores escreveram para aquela ocasião. Então, portanto, tem escrituras do Antigo Testamento, por mais que sejam inspiradas por Deus, elas simplesmente não servem para hoje. Várias questões, principalmente nas questões da lei, que nós vamos entender mais à frente. Então, isso resultou em algumas questões hermenêuticas, como aplicar as passagens que trata da lei do Antigo Testamento à realidade cristã da Nova Aliança. Como que a gente vai aplicar isso? Estou na página de número 60. Como o leitor poderá ler referências à Antiga Aliança no Novo Testamento? E aqui a gente vai ver algumas observações concernentes à interpretação da lei na Nova Aliança. Primeiro, a lei veterotestamentária representa uma aliança entre Deus e Israel. E, de fato, a lei
do Antigo Testamento, ela é somente entre Deus e Israel. O cristão não entra nessa questão. Então leia aqui, você vai observar lendo esse ponto da página 60, que tem o Senhor e o servo. O Senhor, ele propõe uma aliança com esse servo, e esse Senhor diz o seguinte: eu vou te dar benefícios, eu vou te ajudar, eu vou te proteger, eu vou te guardar, mas do teu lado aí você tem que ser fiel a esse pacto, a esse contrato que a gente aqui está assinando. E grossamente falando, gente, foi exatamente isso que Deus fez para com a nação de Israel. Foi um pacto, foi um contrato, foi uma aliança. Tanto é, observe, bem no finalzinho da página 60 do livro, os filhos de Israel deveriam guardar os mandamentos estabelecidos por Deus, para que assim gozassem de proteção e benefícios. É a parte deles, e isso está bem claro. Levítico, que é o livro chamado Devraica, capítulo 26, do versículo 3 até o versículo 6. É como diz o livro de Devarim, Deuteronômio, por exemplo, né? Quando Deus diz o seguinte: olha, estou propondo para você aqui a vida e a morte, a bênção e a maldição. Tanto é que Deus até sugestiona a escolha que eles deveriam. Olha, escolham a vida, escolham a bênção. Ou seja, é os lados do pacto. Você fez um pacto, você fez uma aliança com Deus, nesse sentido do Antigo Testamento, faça a tua parte que vai ser beneficiado. Se não fizer a tua parte, vai ser retaliado. É dessa forma que funcionava a lei, a aliança do Antigo Testamento, exatamente dessa maneira. Então, sendo a lei do Antigo Testamento uma aliança entre Deus e Israel, podemos observar claramente algumas disposições que compreendiam o contexto específico em que os hebreus estavam inseridos. A interpretação literal de algumas dessas passagens não fará sentido algum à realidade do leitor dos nossos dias. Vou te dar um exemplo aqui. Um profeta do Antigo Testamento que profetizasse, ou seja, subentende que ele está falando em nome de Deus. A palavra profeta é Nabi ou Nabirim, portador da voz de Deus, portador da mensagem de Deus. Ou seja, quem olha para um profeta, Antigo Testamento, é como se estivesse dizendo, olhando para o próprio Deus. É Deus que está falando na boca desse camarada. Então a lei dizia o seguinte: se tal profeta profetizar, falar em nome do Senhor e não se cumprir o que ele falou, queridos, ele tem que ser extirpado do meio do povo, ou seja, ele tem que ser simplesmente morto. A lei, por exemplo, de adultério no Antigo Testamento, adúlteros eram apedrejados, né? A questão que estava na lei também, até, desculpe a expressão, a mulher em estado menstrual, ela tinha que dormir fora de casa, ela tinha que ser colocada fora do arraial, porque na lei dizia o seguinte: seria um período de impureza, onde essa mulher está passando por isso. 3 dias, 3 dias fora de casa, 3 dias sem contato com a família, sem contato com o marido. Então é evidente, citei apenas algumas coisas bem simples aqui, é evidente que essa lei não se aplica. Lex talionis, que tinha sancionamento na lei, ela não serve para hoje. O olho por olho, dente por dente, não serve, não se aplica. Então a dinâmica das escrituras do Antigo Testamento, a gente deve olhar para que público foi escrito, para que público foi destinado. Hermeneuticamente falando, não existe nada nessa ciência bíblica que comporte uma aplicabilidade da lei, literalmente falando, para os nossos dias em que nós vivemos. Então, alguns preceitos da Antiga Aliança claramente não são renovados na Nova Aliança. Pontos que eu já citei, inclusive, da página 61. Na página 62, alguns preceitos da lei são reafirmados na Nova Aliança. É importante observar que, embora as que regiam a vida social dos filhos de Israel, as cerimônias, não sejam reafirmadas no Novo Testamento como princípios normativos para a conduta do cristão na Nova Aliança, existem outros aspectos da lei ética do Antigo Testamento que são reafirmadas no Novo Testamento. Lei, por exemplo, da vida social, apedrejamento de prostitutas, extirpação do profeta que profetizou e não aconteceu. Outra questão religiosa do Antigo Testamento, o dia do Yom Kippur, onde você apresenta o seu sacrifício, entrega para o sacerdote para expiar seus pecados. É evidente que isso nós não fazemos mais, visto que o Cordeiro já foi morto e o Cordeiro tira o pecado do mundo.
Mas, página 62, certamente Deus pretende que esses aspectos da antiga aliança continuem sendo aplicáveis a seu povo no sentido pleno. Em Mateus 22, verso 37 ao 40, Jesus reafirma 2 mandamentos presentes na velha aliança, Deuteronômio 6 e 5, Levítico 9 e 18, dos quais a lei e os profetas dependem. Cristo também citou alguns preceitos do Antigo Testamento, dando-lhes nova aplicabilidade, como nos mostra Mateus 5, do versículo 21 até o versículo de número 48. O Sermão do Monte, que Mateus 5 faz parte, é nada mais, nada menos Jesus dando roupagem nova, aspecto novo, aplicabilidade nova, hermenêutica adequada a questões do Antigo Testamento. Outros textos que nós citamos aqui também, de Mateus 22, coaduna com Deuteronômio 6 e 5 e Levítico 19 e 18, onde a lei aparece adequada, evidentemente, às ideias e à dinâmica da nova aliança, Novo Testamento. Leis incomuns aos nossos dias, lembrando que nós estamos falando de hermenêutica, tá? O que se aplica e o que não se aplica, o que se interpreta para hoje e o que não se interpreta para hoje. Devemos estar atentos a essas questões. Então, leis incomuns aos nossos dias. Ao lermos os textos da peregrinação dos hebreus, percebemos um cenário totalmente diferente da vida comum nos dias atuais. Deus explicou algumas orientações que norteavam o povo naquele empreendimento de conquista e tinha o propósito de mantê-los separados das más influências dos povos cananeus. Alguns exemplos aqui. Leis do alimento. Levítico capítulo 11, verso 4 ao 7. Então, a questão alimentar, se a gente pegar a questão alimentar da peregrinação no deserto, evidentemente tem coisa que não se aplica aqui. Eu vou ler o texto para vocês, Levítico do verso 11 até o 4, para vocês terem uma ideia. Os seguintes: contudo não comereis dentre os que ruminam e dentre os que têm a unha fendida o camelo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. Quer o grilo, porque rumina, mas não tem a unha fendida, esse vos será imundo. A lebre, porque rumina, mas não tem a unha fendida, essa vos será imunda. E o porco, porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em 2, mas não rumina, esse vos será por imundo. Então Deus está dizendo aqui, leis de alimento. Esse animal vocês não podem consumir. Esse animal vocês podem consumir. É evidente, gente, vamos pensar, por exemplo, só na questão do porco aqui, carne de porco. Imagine vocês uma peregrinação de 40 anos, tá? Num sol causticante, num ambiente desértico. Como é que eles conservariam carne de porco? Como é que eles guardariam carne de porco? Será que esse vermezinho que tem no porco, à época, aqueles porcos que poderiam ter ali, será que existiriam? Será que teriam? Evidentemente que sim. Hoje, a forma com que se encara os alimentos aplicáveis à nação de Israel, evidente que essa forma não tem nada a ver conosco. São leis incomuns aos nossos dias, as alimentares, por exemplo, tá certo? Na página 63, as leis do sacrifício também. Êxodo, capítulo 29, 10 a 12, diz: farás chegar o novilho diante da tenda da revelação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho, e imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da revelação. Depois tomará do sangue do novilho, e com o dedo porás sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Essa lei de caráter expiatório, é lógico que não se aplica para hoje. Ela não serve para nós. Desde quando o Cordeiro de Deus foi morto, foi sacrificado, foi imolado, essas leis, elas perdem o sentido para a nossa aplicabilidade de hoje. E outras, porque elas se apresentam como leis incomuns, as leis alimentícias, as leis de alimento, algumas leis sociais, tá, que nós já citamos aqui. Então, portanto, devemos estar atentos para ver o que é para hoje e o que não é para hoje, evidentemente. Leis específicas, capítulo 60, página 64, Levítico 19, 19.
guardarás os meus estatutos, não permitirás que se cruze o seu gado com o de espécie diversa, não semearás o teu campo com semente diversa, nem vestirás roupa tecida de materiais diversos, não cozerás o cabrito no leite da mãe. Então são coisas do Antigo Testamento que não tem sentido para hoje, não tem aplicabilidade e digo mais, não tem relevância alguma para essa nova aliança.